Oi, gente. Pronto, tô de volta. Me desculpem. Agora que eu tô baixando as aulas e lançando lá no YouTube, eu sempre apago todas. E eu não imaginei que ia estourar a cota de novo, mas é porque o e-mail estava cheio. Eu, inclusive, olho com pouca frequência o e-mail, pelo menos esse, né? O e-mail acadêmico. E aí estava muito cheio. Eu acho que foi isso. Mas enfim. Estou conseguindo gravar com essa extensão. E a gente começa, né? De qualquer modo, quando eu terminar aqui, eu vou fazer o download e botar no YouTube, como eu faço sempre, tá? Sem problema nenhum. Gente, antes da gente começar, né, aquele bom e velho pedido de quem puder ligar sua câmera. E o segundo bom e velho pedido de quem puder me orientar na vida, onde é que a gente parou, né? Eu sei que a gente estava discutindo a questão da teoria piagetiana, né? A gente chegou a falar de alguns conceitos básicos em relação especialmente a essa questão, né, da aprendizagem. E eu não lembro se hoje eu já ia entrar na questão dos estágios de desenvolvimento de Piaget, ou se a gente ainda estava em outro ponto. Me lembrem aí, por favor. Pronto, então, massa. Então eu não estou tão perdida quanto eu imaginei. Então tá, gente, vejam só, como eu disse na aula passada, Piaget não tem uma teoria da aprendizagem, tá? O que Piaget tem é uma teoria do desenvolvimento, ou pelo menos assim ela foi entendida. Porque a preocupação de Piaget é justamente a de entender como se dá e por que se dá o processo de desenvolvimento de uma criança, né, de um bebê que chega até a idade adulta. Então, a preocupação de Piaget, a preocupação no sentido do interesse, né, do interesse de pesquisa dele, é muito mais no sentido de averiguar como é que se dá essa passagem de do nível de conhecimento, porque a preocupação dele vai muito nesse caráter cognitivo mesmo, de um bebê, do quanto que o bebê entende e conhece sobre o mundo, até onde e quanto que o adulto conhece sobre o mundo e como ele age sobre esse mundo. Quando a gente pensa em psicologia da aprendizagem e a gente vai falar de Piaget, a gente não vai encontrar uma teoria pronta, mas a gente vai se apropriar dessa teoria que existe, que é uma teoria que pensa no desenvolvimento e vai pensar que tipo de efeitos, que tipo de consequências que isso pode trazer, ou que tipo de leituras que isso pode nos permitir fazer dos processos de aprendizagem a partir do momento que a gente entende como se dá esse desenvolvimento humano. Então, a primeira questão é essa. Quando a gente pensa na aprendizagem a partir da teoria piagetiana, a gente está pensando o seguinte: como é que entender esse desenvolvimento humano a partir da concepção de Piaget nos ajuda a pensar e a construir metodologias que favoreçam a aprendizagem, tá? Essa é a primeira questão. E basicamente é uma questão central, ela está ali no centro da nossa discussão enquanto psicologia da aprendizagem, certo? E aí, para fazer isso, para falar dos estágios de desenvolvimento de Piaget, para articular com vocês como é que esses estágios de desenvolvimento têm relação com os processos de aprendizagem, eu vou fazer uma coisa que não é comum para mim fazer, né? Assim, não é comum para mim, tá?
eu não faço comumente, que eu vou usar slides. Por que eu não uso slides comumente? De forma geral, eu tenho uma certa preocupação de que o slide, de algum modo, ele rouba um pouco a atenção da discussão, tá? Então, vocês vão ver que meus slides, eles não têm tanta informação. Aí eu já adianto, geralmente aluno pede, né, para disponibilizar slide. Eu não me oponho, eu disponibilizo depois que eu der todas as minhas aulas, mas eu já alerto e adianto que os meus slides sozinhos não ajudam em nada. Porque qual a proposta? Por que eu organizei esse slide? Porque eu fiz muitas leituras e eu tentei sistematizar essas muitas leituras num quadro mais ou menos sucinto. Então, a minha previsão é de que a gente demore aqui pelo menos umas 2 aulas discutindo Piaget. Pelo menos, vocês perceberam pelo menos, né? Então, porque é muita informação, é muito detalhe, eu vou tentar articular com vocês alguns exemplos que façam vocês entenderem como é que isso se processa. E aí eu acho que o slide tem essa vantagem, porque ele consegue organizar um pouco um raciocínio que é muito amplo, tá? Então, por isso que eu vou usar slide, Jesus, eu acabei de raciocinar que talvez eu não consiga por conta da gravação. Eita, Jesus. Eu não vou conseguir apresentar os slides. Eu vou abrir para mim, para me guiar, e não vou conseguir mostrar ele para vocês. Justamente porque. Ai, peraí. Talvez eu consiga. Peraí, rapidinho. Professora, botar para apresentar. Acho que não tem problema. Não, é só porque nessa extensão que eu instalei para gravar a aula, ele aparece como se fosse um compartilhamento. Aí eu estava achando que talvez eu não conseguisse compartilhar os slides, porque eu já estou compartilhando outra coisa, supostamente, entendeu? Mas deixa eu tentar aqui. Só um minutinho. Gente, chegou aí para vocês? Pronto. Ó, quando eu estou compartilhando, eu não consigo ver vocês, tá? Então, quem não ligou a câmera também não se preocupe com isso agora. E se alguém quiser falar, não adianta levantar a mãozinha, não. Tem que abrir o microfone e falar comigo, tá? Porque eu não vou estar vendo. Então, vamos lá. Eu vou começar, né? E essa parte eu vou fazer mais rápida, justamente porque vocês já conhecem. A gente já falou sobre isso na semana passada. O desenvolvimento para Piaget diz respeito a um processo de equilibração progressiva rumo às operações formais, que implica em falar de uma maturidade cognitiva. Ou seja, como eu já falei na semana passada para vocês, a teoria de Piaget está muito mais voltada, ela está muito mais interessada no processo de maturação cognitiva, ou seja, ele está focado, ele está observando os processos de desenvolvimento da inteligência e da cognição. Com isso, não quer dizer que Piaget ele perca a dimensão do sujeito ou do indivíduo de forma geral, porque Piaget ele entende sim que há dimensões de caráter social, de caráter afetivo, de caráter moral, que se articulam aí com essas questões de ordem cognitiva e intelectual. Mas quando ele constrói a teoria dele, ele está pensando e ele está focando nessa questão cognitiva, tá? E aí a gente falou na semana passada desse conceito de equilibração, né? O processo de equilibração para Piaget
diz de uma concepção, de uma teoria dele, de que na vida a gente vai estar sempre buscando esse estado de equilíbrio, a gente enquanto indivíduo, tá? Então, toda vez que a gente se deparar com a situação nova, e uma situação nova no sentido especialmente, já vamos trazer aqui um pouco esse elemento da aprendizagem, uma situação que a gente não domina, a gente vai fazer um esforço de dominar aquela atividade, dominar aquela situação. E nesse processo de equilibração é que se dá o desenvolvimento. E esse desenvolvimento vai se dar a partir dos processos de aprendizagem. Porque se eu estou dizendo para vocês que o que produz essa sensação de desequilíbrio para mim é justamente me deparar com a situação que eu não domino, que eu desconheço, que eu não sei, não tenho uma habilidade para lidar, eu estou dizendo que eu preciso aprender a lidar com aquilo, eu preciso aprender a dominar determinada situação para eu retomar esse lugar de equilíbrio. E para Piaget, esse processo de maturidade cognitiva se dá por essa via, pela via de uma produção continuada de desequilíbrio, porque continuamente a gente vai se deparando com situações que a gente não sabe lidar, que a gente não sabe, que a gente não domina, e a partir do momento que a gente vai construindo ferramentas, construindo habilidades para dominar determinadas situações, o que poderia ser traduzido como aprendizagem, é que a gente vai se desenvolvendo e vai atingindo essa maturidade cognitiva. Vocês devem lembrar que eu disse na semana passada que para Piaget, inteligência não se herda, né? Então, não é uma questão de que se meu pai e minha mãe forem inteligentes, geneticamente eu vou nascer inteligente, eu vou ter propensões a ser inteligente. O que Piaget vai dizer é o seguinte: o que a gente herda é uma estrutura orgânica X. Então, eu vou herdar uma certa estrutura orgânica, então, de fato, se houver algum tipo de doença congênita na minha família que produz aí uma certa dificuldade no desenvolvimento, isso de fato pode me atrapalhar. Mas a inteligência, né, a cognição é algo que se desenvolve. E ela está diretamente relacionada com essa noção de aprendizagem que a gente está usando aqui, tá? Outra coisa que Piaget vai dizer, né, sobre esse movimento aí, sobre o que é esse desenvolvimento, ele vai dizer o seguinte: a gente já vem, digamos assim, no sentido nessa dimensão aí da herança biológica, com estruturas orgânicas, estruturas biológicas, estruturas neurológicas que nos dão alguns reflexos que são inatos. Então, por exemplo, eu já falei disso semana passada também. O bebê que já sai sugando, né? Ele não sabe ainda, ele ainda não domina a habilidade da mamada, mas ele já tem aquele reflexo de quando ele encosta a boca em algum lugar, não precisa ser no peito, inicialmente, ele já faz aquele movimento de sucção, porque é um reflexo que ele precisa enquanto um mamífero para a sobrevivência dele. Então, ele vai ter aquele reflexo, então tem essas estruturas, e aí Piaget vai mencionar também o reflexo de agarrar, né? Que ele vai dizer que vai se tornar esse movimento de agarrar depois, mas que é um reflexo que a criança já pega. Encostou na mão, ela pega, né? E aí ele vai falar que disso aí vão se formar inicialmente esquemas sensoriais motores rudimentares. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que, a partir dessas estruturas originais, desses reflexos inatos, há um processo de assimilação, vocês lembram do conceito de assimilação? Ou seja, diante dos esquemas sensoriais, né, do que a criança vai receber, do que o bebê vai receber através dos órgãos sensórios dele,
ele vai assimilar aquilo com essas estruturas originais reflexas e vai começar a produzir esquemas sensoriais e motores. Percebam que até aqui a gente não está falando de pensamento, a gente não está falando de raciocínio, a gente não está falando de compreensão, a gente está falando de esquemas sensoriais e motores rudimentares. Então vamos lá. A gente tem lá as estruturas originais, os reflexos. Aí a gente vai se deparando, né? A gente, eu digo, os bebês humanos vão se deparando com todo um mundo que chega para eles através dos órgãos sensoriais, visão, audição, olfato, né? Paladar, senso-percepção, assim, o toque, né? Como é o nome do toque, gente? Tato, meu Deus, do tato, né? Então, ele vai recebendo esses elementos novos, ele vai assimilando aquilo, essas estruturas originais reflexas, e vai formando esquemas sensoriais motores. O que é que ele quer dizer com isso? É justamente essa questão. Uma coisa, veja, uma coisa é aquela cena que eu contei para vocês, de eu ir lá visitar minha filhada com um dia de nascida, e eu encostar, chegar perto da mão dela, ela segurar meu dedo. Aquilo ali foi completamente reflexo. Ela não sabe nem o que era aquela massa ali se movendo perto dela. Ela só segurou, tá? Mas quando ela já for um pouquinho maior e quiser segurar uma bola, quiser brincar com a bola colorida que botam no colo dela, ela vai, na tentativa de segurar a bola, ela vai usar esse reflexo e vai assimilar esse movimento, né, reflexo. Ou seja, ela vai, no processo de assimilação, ela vai tentar segurar a bola a partir do que ela já tem, que é esse reflexo. Não vai funcionar, porque não é suficiente. Aí o que é que ela vai fazer? Ela vai acomodar, ela vai achar outras estratégias e vai acomodar aquelas estratégias a esse mesmo processo, a esse mesmo esquema do agarrar. Então, ela vai formando um esquema sensorial motor, de que quando ela entra em contato com certo objeto, ela já consegue agarrar de uma forma diferente, porque ela já foi acomodando novos movimentos, novos mecanismos naquele processo, naquele esquema, tá? O que Piaget vai dizer é que daí o próximo passo é um processo de interiorização gradual. O que significa a interiorização gradual? Significa que a gente vai sair desse lugar do sensório motor, do que é movimento, do que é toque, do que é impressão dos sentidos, e a gente vai formulando imagens, vai formulando esquemas conceituais que supõem uma ação mental. Aí a gente vai ver, quando a gente for pensar em cada um dos estágios, como é que isso se dá muito progressivamente. Então, no primeiro momento, esse processo de interiorização acontece, eu começo a registrar imagens, então eu tenho esquemas imagéticos das coisas, mas eu ainda não consigo fazer uma compreensão daquilo no sentido de um raciocínio. Aí depois eu consigo fechar um pouco os objetos, depois eu consigo combinar esses esquemas, e depois é que eu vou ter um nível de abstração tal que eu consigo pensar sobre aquilo sem precisar visualizar, sem precisar de uma imagem que refira aquilo para mim. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso agora, porque a gente, quando eu for falar estágio por estágio, isso vai ficando mais claro, tá? Esses 4 grandes períodos são vivenciados em sequência. Percebam que para Piaget, quando ele fala de desenvolvimento humano, ele vai falar de 4 estágios. Esses 4 estágios, ou esses 4 períodos, todos se dão durante a infância, tá? Menos o último que se dá na adolescência, mas eu estou chamando de infância tudo. Aí até
o período formal, ele vai começar mais ou menos quando o adolescente está com 12 anos. E aí o que acontece? É interessante a gente perceber que tudo isso acontece na infância até a adolescência. Aí é aquilo que eu estava falando na semana passada. Peraí. A professora, então, quer dizer que depois da adolescência não se desenvolve mais, acabou. Não só se desenvolve, como também aprende, a gente sabe disso, né? E por que é que Piaget vai dizer, vai estabelecer esses marcos cronológicos e vai finalizar eles ali na adolescência? Porque o que está em questão não é a possibilidade de desenvolvimento ou de aprendizagem, tá? O que está em questão é a maneira como se aprende, a maneira como se apropria dessas novidades, desses elementos novos do mundo e como é que acomoda eles. Percebam que eu estava aqui dizendo para vocês que, no primeiro momento, a gente tem reflexos inatos, tá? E depois a gente vai formando esquemas sensoriais motores. Quando o bebê começa a desenvolver essa capacidade de formar esquemas sensoriais motores, essa já é uma forma diferente de se relacionar com o mundo. Então, ele vai desenvolvendo esse novo modo de se relacionar com o mundo e de permitir que esse mundo, né, tenha acesso a ele e vice-versa, acessar esse mundo. Quando a gente fala dessa interiorização gradual, ou seja, da formação de esquemas conceituais, a gente já está falando de uma outra forma de lidar com o mundo. Só que a gente vai ver que na fase pré-operacional, por exemplo, esses esquemas conceituais, eles são muito concretos ainda. Eu preciso ter a imagem na minha frente, eu preciso daquilo na minha frente para eu conseguir visualizar e pensar daquela forma. Já na operatório concreta, na operacional concreta, eu ainda dependo dessas imagens, mas eu consigo prescindir do objeto. Entendem que cada uma das etapas vai falar de uma forma de lidar com essa relação com o mundo. Uma forma no sentido cognitivo mesmo. Como é que a minha cognição dá conta dessa minha relação com o mundo? Como é que eu consigo me relacionar e compreender o mundo? A depender da etapa onde eu esteja, tá? Então, quando chega no estágio operacional formal, quer dizer que eu atinjo um determinado ponto, uma determinada forma de me relacionar com o mundo que me permite lidar com símbolos, com abstrações, com raciocínio lógico, com hipóteses. Eu consigo pensar sobre o que acontece no mundo que eu não estou vendo. Eu posso, inclusive, pensar num mundo que eu não conheço. Eu posso construir ficções. Entende? Então, essa é a última forma que a gente estabelece para se relacionar com o mundo. Ela é a mais, digamos assim, a mais avançada, a mais evoluída. Mas isso não quer dizer que eu pare de aprender ou de me desenvolver. Isso só quer dizer que, a partir de agora, o meu aprendizado e o meu desenvolvimento vai se dar por essa via. Eu vou ter essa possibilidade de compreender o mundo a partir dessa capacidade maior de abstração. Eu vou conseguir fazer um raciocínio, eu conseguir construir esquemas cognitivos que me permitam pensar sobre o mundo, independente dele estar ali concreto na minha frente. Até aqui, gente, como é que estamos? Posso seguindo então, né? Eu acabei de perceber que eu esqueci de trazer minha água hoje. Mas simbora. Ai, meu Deus, peraí. Onde é que eu tava? Aqui. Pronto. Então, esses estágios ou períodos são formas diferentes de interagir com o ambiente, né? Vocês já entenderam isso. A determinadas faixas etárias correspondem a aquisições mentais e organização das mesas. Eu vou voltar um slide só para destacar um negócio que eu acabei passando mais batido. Quando eu falo lá embaixo, né? 4 grandes períodos vivenciados em sequência. São marcos cronológicos não categóricos.
Com isso, o que eu quero ressaltar para vocês é que, embora tenha um certo conforto em dizer assim, o período sensório-motor é de 0 a 2 anos. O período... Oi? Não, eu voltei. Eu passei, mas voltei, porque eu lembrei que eu não falei desses marcos cronológicos não categóricos. Tá? Pronto. Aí... Peraí, vocês estão me ouvindo, né? Então, quando eu ressalto aqui no slide que são marcos cronológicos não categóricos, é no sentido seguinte: embora haja algum conforto da nossa parte de dizer assim, o período sensório-motor é de 0 a 2 anos, o período pré-operacional é de 2 a 7 anos, o período, né, e por aí vai, a gente não vai dizer, não é uma questão de tipo, o menino fez aniversário de 2 anos, acabou, ele agora está no outro estágio, né? O menino fez aniversário de 7 anos, agora ele está no outro estágio. Não, isso quer dizer que, mais ou menos nessa época, a criança vai transicionando, né? Vai conseguindo construir esquemas cognitivos mais de acordo com os que são visualizados, encontrados, identificados em crianças desse novo período, tá? Mas existe todo um processo de transição e algumas crianças vão chegar no período, né, pensando nessa transição que eu estou marcando aqui, no período pré-operacional, muito mais rápido do que outras. Algumas vão chegar antes dos 2 anos, outras vão chegar um pouco depois, mas a média é ali nos 2 anos. Então, quando eu digo que são marcos cronológicos não categóricos, é no sentido seguinte: sim, gente, estamos falando de marcos cronológicos. Então, isso serve para a gente pensar na idade da criança e como é que a gente lida com a criança a depender da idade dela, porque isso vai dizer algo sobre essa possibilidade de estágio de desenvolvimento. Então, para a gente que está aqui estudando psicologia da aprendizagem, nos interessa muito entender que tipo de estratégia metodológica que a gente pode usar para uma criança X ou para uma criança Y. Então, pensar que a criança tem 1 ano ou que a criança tem 4 anos faz toda a diferença para a construção de uma metodologia de aprendizagem que eu vou trazer para ela, tá? Ou seja, se eu for trabalhar como educadora numa creche, o trabalho que eu faço, a minha proposta metodológica de trabalho com aquelas crianças é completamente diferente de se eu for professora do pré-escolar, o que é completamente diferente se eu for professora da 5ª série, tá? Então, claro que as idades vão fazer diferença e é para isso que serve, por isso que a gente continua identificando que são marcos cronológicos, sim, e que eles são vivenciados em sequência, porque lembrem-se que para Piaget esse desenvolvimento cognitivo ele está diretamente relacionado com o desenvolvimento orgânico, biológico, neurológico da criança. Então, quando a criança vai desenvolvendo do ponto de vista orgânico, ela também vai podendo se desenvolver do ponto de vista cognitivo. E isso vai acontecer em sequência. Mas os marcos não são categóricos, tá? Então, quando a gente fala que estágio ou período são formas diferentes de interagir com o ambiente, e aí eu continuo dizendo que a determinadas faixas etárias correspondem a aquisições mentais e a organização das mesmas. O que é que eu quero dizer com isso? Né? O que é que os autores que falam sobre a teoria de Piaget querem dizer com isso? Que em determinadas faixas, quando a gente pensa nessa concepção de estágio ou de período, a gente está dizendo assim, olha, nesse período aqui, existem certas aquisições mentais que são comuns e esperadas, e a organização delas também. Então, como eu estava usando o exemplo, se a gente pensa num bebê que está num estágio sensório-motor, a gente vai supor que as aquisições mentais daquele bebê vai se dar pela via sensorial, né? Ele vai recolher essas informações pelas vias sensoriais dele
E aquilo vai formar esquemas sensório-motores. E a organização dessas informações também se dá por essa via. Então, ali a gente ainda não está identificando imagens. Então, você não vai pegar um bebezinho que vai conseguir associar uma determinada imagem com uma determinada ideia, tá? Isso a gente vai ver geralmente numa criança com mais de 2 anos, porque aí ela já tem a possibilidade de formar esquemas mentais diferentes a partir de uma outra perspectiva. E a organização que elas vão dar para ele, para esses esquemas, também vão ser diferentes. Percebam que a ideia da organização diz respeito também a essa ideia de uma associação, de como é que essas informações todas que vão sendo acumuladas em termos de memória, em termos de conhecimento, em termos do que vai se tornar pensamento, como é que elas se organizam ali para a criança. Né? Então, quando eu digo que é só lá no estágio operacional concreto que a criança consegue combinar esquemas, isso diz de uma organização desses esquemas, né? Até ali não é possível, porque até ali os esquemas eles estão muito associados com isso que está fora delas. Ele está menos interiorizado. Então, para ela é mais difícil fazer esse movimento, tá? Então, em cada estágio ou período, a gente vai encontrar aquisições mentais diferentes, ou seja, esquemas diferentes, esquemas cognitivos diferentes, e a organização dessas aquisições mentais também diferentes, né? Que tudo isso vai fazer parte do esquema, tanto as aquisições mentais quanto a organização delas, tá? Outro ponto que é extremamente importante, especialmente para nós que estamos estudando sobre psicologia da aprendizagem, é que para Piaget a criança ela é agente do seu próprio desenvolvimento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que para Piaget não interessa você querer enfiar o conhecimento cabeça dentro da criança. Não adianta você querer impor um processo de aprendizagem goela abaixo para a criança, porque é justamente a curiosidade da criança, a busca que a criança faz por esse conhecimento e esse esforço de assimilar e depois de acomodar os novos conhecimentos é que produzem um processo de desenvolvimento e de aprendizagem na criança. Então, não dá para eu chegar para uma criança e forçar ela a aprender alguma coisa se ela não se interessar minimamente e se ela não fizer esse movimento de pegar aquilo que eu estou dizendo e tentar assimilar com os esquemas que ela já tem e depois acomodar aquilo com outras estratégias ou com outros elementos que ela vai juntando ali da experiência dela, tá? Então, o que os autores vão ressaltar muito, especialmente os autores que vão pensar na produção de uma teoria da aprendizagem a partir da concepção de desenvolvimento de Piaget, é justamente a de que não dá para pensar aprendizagem em Piaget se não for entendendo que a criança ela é um agente da sua própria aprendizagem. A gente se acostumou, falta de uma palavra melhor, eu vou usar essa, a chamar essa teoria de teoria construtivista da aprendizagem, né? Várias escolas se utilizam dessa referência, de dizer assim, a gente trabalha com a concepção ou com a metodologia construtivista. Basicamente, o que está em jogo nessa perspectiva, né, que está ali inspirada na teoria de desenvolvimento de Piaget, é justamente uma concepção de que a criança ela é agente do seu próprio desenvolvimento e da sua própria aprendizagem. E que o processo de aprendizagem se dá através da estimulação do interesse e do desejo daquela criança. E não
por uma imposição de memorização ou de compreensão do que quer que seja, tá? Então, quando a gente pensa a relação dessa criança com a aprendizagem, a partir de Piaget, a gente precisa entender como é que Piaget vai ler essa trajetória cognitiva do sujeito epistêmico. Vocês lembram que eu falei para vocês na aula passada que Piaget mirou na epistemologia e ele acertou na psicologia? Pronto. Quando Piaget pensa sobre o desenvolvimento, ele não está pensando no sujeito em sua singularidade. Ele não está pensando naquele indivíduo X ou Y. Ele está pensando no sujeito epistêmico. O que seria o sujeito epistêmico? É o sujeito dotado de conhecimento. Tá? Então, ele está pensando como é que qualquer ser cognoscente é capaz de aprender, é capaz de se desenvolver a partir dessa sua interação com o meio ambiente. Tá? Veja, eu estou usando a palavra aprender por minha própria conta e risco. De novo, Piaget não fala de aprendizagem diretamente. A gente que consegue fazer uma leitura de uma psicologia da aprendizagem a partir dessa concepção de desenvolvimento para Piaget, tá? Mas a grande preocupação de Piaget é justamente de entender qual é essa trajetória cognitiva que o sujeito epistêmico percorre. Como é que o homem, né, o homem enquanto sujeito epistêmico, ou seja, um sujeito dotado de saber, como é que ele percorre um caminho do total desconhecimento, no sentido de ser um bebê, vulnerável, dependente dos outros, e ele consegue se tornar um adulto autônomo, independente, inteligente, né? Que faz suas coisas, que age e age sobre o mundo, inclusive. Então, essa é a grande preocupação de Piaget. E aí, quando a gente vai pensar a teoria de Piaget dentro da perspectiva da aprendizagem, é a partir daí que a gente precisa olhar. Qual é a trajetória cognitiva que eu quero para esse meu sujeito epistêmico, né? Ou seja, quando eu penso num sujeito dotado de saber, qual que eu penso que é o desenvolvimento necessário? O que é que eu quero trabalhar com ele? Que tipo de competência e de habilidade que eu quero desenvolver naquela criança ao longo da história dela? E aí é que entra, quando a gente toma esse lugar, né, da aprendizagem, é que a gente vai entrar com esse sujeito psicológico, que aí seria justamente o ser humano em sua singularidade. Porque, veja, quando a gente pensa em termos de aprendizagem, não basta pensar mais no sujeito epistêmico, tá? Não basta pensar no sujeito como um todo. Quando a gente pensa as estratégias, as metodologias, a gente está pensando no sujeito epistêmico, ou seja, nesse sujeito dotado de saber, de capacidade de aprender e de conhecer, tá? Mas no nosso dia a dia de trabalho, a gente vai lidar com o sujeito psicológico. Como assim, professora? A gente vai lidar com o fato de que alguns alunos vão mais rápido, outros vão mais devagar, uns acompanham mais, outros acompanham menos. Uns desistem no meio do caminho e às vezes quando a gente, né, aqui no remoto fica um pouco mais difícil, mas às vezes a gente tem como acompanhar isso durante as aulas, né, de ver quem é o aluno que está ali com mais dificuldade, quem está com menos, como é que a gente lida com isso, como é que a gente estimula o que está com mais dificuldade sem desestimular o que já entendeu tudo, né? Porque isso é uma questão muito séria para a educação, assim, como é que eu me demoro mais para dar conta daquele que não está acompanhando, mas sem desestimular aquele que já entendeu tudo e por ele já tinha passado de assunto, né? Então, a perspectiva da aprendizagem, ela traz para a gente não apenas esse entendimento da trajetória cognitiva do sujeito epistêmico em geral, desse ser dotado da capacidade de aprender, mas da capacidade real e individual e singular
de cada sujeito de aprender. E essa é uma preocupação muito mais moderna, né? Retomando um pouco as discussões que a gente já teve, para pensar sobre o desenvolvimento humano. E aí, gente, como é que estamos? Povo, como vocês estão aí muito caladinhos, só me ouvindo, eu vou, eu vou ali pegar um copo d'água para mim, viu? Que eu não vou aguentar falar por mais uma hora sem água aqui, não, viu? Só um minutinho. Pronto, voltei. E aí? Alguma questão, alguma dúvida? Ó, vocês estão percebendo que eu não estou seguindo à risca o material, não, né? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida específica do texto, do material de leitura que eu passei para vocês, aí vocês vão me colocando, tá? Porque a minha proposta aqui hoje é muito mais a de fazer essa leitura geral sobre a teoria de Piaget e já ir tentando costurar com vocês, né, a teoria do desenvolvimento, e tentar costurar com vocês que possibilidade que a gente tem de construir aí uma teoria da aprendizagem a partir dessas ideias, tá? Então vamos lá. Eu já vou entrar aqui no período sensório-motor. O período sensório-motor, ele vai se dar aí entre mais ou menos de 0 a 2 anos, né? Ou seja, do nascimento da criança até ele completar mais ou menos 2 anos. Como eu falei para vocês, esses marcos não são categóricos. Então, vai haver crianças, né, que vai conseguir transicionar desse período, né, dessa forma de se relacionar com o mundo para a próxima de maneira mais rápida, ou seja, com menos de 2 anos, e vai haver crianças que vão demorar muito mais. Então, que vão ficar aí, né, nesse período até 2 anos e 3 meses, 2 anos e meio. Não, eu não tenho muito como estabelecer qual é o limite, né? Assim, claro que quando começa a atrasar muito, geralmente os pais ficam logo preocupados, vão levar para médico, né? Ou seja, se a gente pensa que quando é que se desenvolve a fala, quando é que se desenvolve o engatinhar, o caminhar. E aí, geralmente, os pais vão ficar mais ou menos preocupados se demorar um pouquinho mais do que o esperado e vão procurar médico e tal. Mas, de forma geral, essa mudança aqui, né? Entender sobre essa capacidade de aquisição de conhecimento ou essa capacidade de produção de esquemas sensoriais motores, ela vai se dar aí mais ou menos nesse período de 0 a 2 anos, tá? E aí eu começo indicando o que está no texto que vocês leram, que o período sensório-motor fala de um universo não representado. O que é que quer dizer isso?
quer dizer que nesse momento, nesse período ali, até mais ou menos os 2 anos, a criança não dispõe de representações do mundo. Então, a gente não tem como falar de nenhum tipo de símbolo ou de representação ou de conceito que o valha, tá? Como é que funcionam os esquemas dessa fase? É como eu já falei umas 5 vezes só hoje, são esquemas sensórios motores, como bem diz o nome. E o que é que isso quer dizer? Que são esquemas que estão diretamente relacionados aos aspectos sensoriais, tá? Ou seja, de estimulação sensorial, de sensações mesmo, e motores, que tem a ver justamente com esse desenvolvimento da capacidade das crianças de realizarem alguns movimentos. Então, ali do 0 aos 2 anos, a criança está preocupada, entre aspas, com tentar reconhecer esse mundo que está à volta dela e tentar dominar minimamente esse mundo, tentar manipular esse mundo de alguma forma. A gente costuma dizer que nessa idade a criança ela vai se deparar com um caos. Veja, nada daquilo faz sentido para ela. Vocês imaginem, vamos imaginar assim, uma situação em que a gente aqui da nossa idade, tá? A gente chega num lugar completamente novo. Mas eu não estou falando num lugar completamente novo que tem uma lógica parecida com a nossa, não. Não é ir para um país desconhecido que só tem de diferente a língua, né? Aliás, tem hábitos e costumes, mas assim. Mas imagine, vamos fazer uma viagem mesmo, assim. A gente vai fazer uma viagem interestelar e a gente vai para um outro planeta com alienígenas que são completamente diferentes do que a gente funcionam de uma forma diferente, se comunicam de forma diferente. É tão diferente que eu não consigo nem ilustrar para vocês. Vocês imaginem vocês chegando num lugar desses, como é que vocês ficam? É um caos total, né? Porque, assim, nada daquilo faz sentido para os esquemas que vocês já têm. É mais ou menos essa lógica, com a diferença de que a criança, o bebê, ainda não tem esquema. O que ele tem, que a gente poderia chamar de esquema, seria justamente esses reflexos. O que ela chega aqui é com alguns reflexos que servem, que têm uma funcionalidade muito básica, que é de permitir que elas sobrevivam, tá? Que é de permitir que elas possam desenvolver certas habilidades. Então, nesses primeiros 2 anos de vida, mais ou menos, o processo da criança é justamente, é basicamente 2 coisas. Tentar reconhecer e botar um pouco de ordem nesse caos. Ou seja, se, usando o exemplo que eu dei, se a gente vai para essa outra galáxia, esse outro planeta, a gente vai tentar dar alguma ordem para aquilo. Então, a gente vai tentar identificar o que é diferente do que, o que é igual de que, tá? Claro, é difícil fazer esse exercício, porque a gente já tem esquemas, então a gente já trabalharia com a lógica da assimilação. A gente ia tentar assimilar dentro dos esquemas que a gente já tem. Mas no caso do bebê, não é nem isso. Ele vai tentar simplesmente, entre aspas, categorizar o mundo. Então, ele vai diferenciar. Ele começa primeiro diferenciando o que é ele e o que é o outro, né? O que é que está fora dele, o que é que faz parte dele. O que é, sabe, diferenciar um objeto de outro, diferenciar uma pessoa de outra. Ele vai tentando reconhecer. E esses esquemas são meramente sensoriais, porque isso diz respeito ao que ele consegue acessar pelos órgãos do sentido, pelo toque, pela audição, pela visão. Então, ele vai ouvindo uma voz e aos poucos ele vai reconhecendo aquela voz, que é a voz da mãe. Mas percebam que no esquema mental dele, ele não tem ainda o conceito de mãe. É só uma voz familiar que me acalma, tá? Mas não tem ainda um conceito. O esquema é meramente sensorial, é que ele vai ouvir aquela voz e aquela voz vai remeter para ele algum nível de conforto e de segurança, talvez.
né? E, além disso, esses esquemas são, além de sensoriais, eles são motores. Ou seja, a criança vai usar aquilo como uma forma, né? Ele vai tentar, ao longo desses 2 anos, manipular esses objetos que ele vai se deparando. Então, ele vai encontrar uma almofada, ele vai mexer, ele vai encontrar uma bola, ele vai mexer, ele vai encontrar o pé. Essa semana eu vou ficar sempre falando, usando o exemplo da minha filhada, porque é a bebê que eu tenho mais contato hoje e que eu estou acompanhando bem de perto esse processo de desenvolvimento. Essa semana a minha comadre me mandou um vídeo dela. Assim, o vídeo durava mais de 1 minuto e ela estava lá contemplando o próprio pé. Tipo, para mim, assim, aquilo ali era um momento de descoberta daquele pé, né? Ela estava reconhecendo que aquilo existia, sabe? Veja, a menina já tem 2 meses, mas assim, ela está ainda num processo de reconhecimento. Então, volta e meia, ela para assim, ela olha para um lugar como se fosse muito novo. E para ela, talvez seja, embora seja na casa dela, onde ela já está há 2 meses, mas tem aí um processo de reconhecimento, de tentativa de organizar um caos que não faz sentido nenhum para ela. Só que ela não organiza isso como a gente organiza, por categorizações semânticas ou conceituais. Ela organiza isso de uma forma sensorial e motora. Como é que eu sinto isso, como é que eu visualizo esse esquema do que eu já vi, do que eu já reconheço, do que eu diferencio de uma coisa de outra, de como é o toque, de como é o cheiro, de qual o som daquela voz ou daquela situação, e de forma motora, que é a tentativa de controlar ou de dominar minimamente esse ambiente que ela está passando a reconhecer, tá? Até aqui, gente, como é que tá? Gente, se vocês forem tendo aí exemplos da vida de vocês que vocês quiserem compartilhar, isso sempre ajuda, tá? Porque é isso, eu tenho poucos exemplos não tenho poucos não, mas assim, às vezes a gente traz, vocês quando trazem os seus próprios exemplos, isso ajuda a vocês se aproximarem um pouco dessa discussão. Então, oi, pode falar. Pode, por favor. Uhum. 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 Sim. Eita. Uhum. 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 Sim. Uhum. Sim, sim. Não, fale, desculpa. Uhum. 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 Não. Josineide, eu acho ótimo. Assim, vocês vão ver, eu vou fazer um comentário agora do seu exemplo, que vocês vão ver por que é importante vocês irem trazendo, porque são elementos que eu, na minha fala, não vou trazer para vocês, mas que é importante para vocês compreenderem. Eu vou começar dizendo o seguinte: eu não diria, Josineide, que é um preconceito, tá? Eu acho que é um conceito que se tem, mas que às vezes a gente faz um esforço, a gente tem uma tendência, esforço não, a gente tem uma tendência tão forte a ficar amarrado
em certos conceitos ou em certas compreensões das coisas, que a gente não consegue perceber que tem outras coisas em jogo. O que é que eu quero dizer? Eu venho falando para vocês desde a semana passada que, para Piaget, a discussão do desenvolvimento e da aprendizagem está diretamente relacionada com esse lugar da criança ali de ser estimulada, né? De como é que ele interage com esse meio ambiente, como é que esse meio ambiente se apresenta para ele e como é que ele vai lidar com isso. A questão do bebê prematuro diz respeito muito mais a uma questão de maturação orgânica. Lembra que eu falei também aqui que para Piaget tem uma questão, né, de esse desenvolvimento cognitivo, ele acompanha o desenvolvimento orgânico? Então, pensem assim comigo. Um bebê que nasceu prematuro, ele nasceu antes de terminar o desenvolvimento necessário para ele sair da barriga da mãe. Então, é como se ele tivesse mais desprotegido, digamos assim, porque alguns desenvolvimentos que ele teria ainda no útero da mãe, ele vai ter que ter fora, tá? Então, de fato, não é anormal, nem é inesperado que uma criança que nasce prematura, ela possa demorar mais, porque o que acontece? Pensa assim, quando ela nasceu, diz aqui, pronto, nasceu é o primeiro dia de vida dela, certo? Então, quando ela completar 2 meses, eu vou usar o seu exemplo dos 7 meses, quando ela completar 2 meses, organicamente, a maturação que ela atingiu, supostamente, é a que ela deveria ter atingido ainda dentro da barriga da mãe. Então, como o desenvolvimento cognitivo vai acompanhar essa maturação orgânica, acompanhar nesse sentido, né, que eles estão sempre em paralelo, então, de fato, não seria estranho se essa criança demorasse a se desenvolver. Só que o que Piaget vai dizer também é que tem outros elementos em jogo. De fato, você só tem como desenvolver certos aspectos cognitivos se alguns aspectos de ordem orgânica já estiverem potencialmente desenvolvidos, se eles já possibilitem essas aprendizagens e esses desenvolvimentos. Mas se já está desenvolvido isso, né? Se já tem aí uma certa propensão e isso se dá aí num período mais rápido, o desenvolvimento cognitivo ele vai ter muita relação com a questão da estimulação. E aí, às vezes, o que acontece? Uma criança que nasce prematura, justamente por essa grande preocupação, ela acaba sendo mais estimulada, os pais são mais orientados nesse processo de estimulação. E ela acaba conseguindo acompanhar o ritmo das outras. Porque essa primeira dificuldade são mais nos primeiros meses, porque tem aí uma necessidade de maturação que ainda não está completa. Que, na verdade, vocês sabem que a criança nasce sem estar com a maturação completa ainda, né? É um processo de maturação orgânica, tanto é que a gente está vendo aqui essas fases que estão acompanhando esse processo de maturação, né? Só que aí tem essas questões, tem essas duas questões em jogo. Tem uma questão da parte biológica e orgânica e tem a questão da parte da estimulação e da relação com o ambiente, né? Então, isso faz toda a diferença. E aí, essa criança, né, é o seu sobrinho, né, Josineide? É. Ah, pronto. Então, esse seu sobrinho, ele teve aí essa possibilidade de talvez interagir com essa outra criança, que é um pouquinho mais velha e que nasceu já de 9 meses, mas nesse processo ele conseguiu, né, se desenvolver bem. Então, tem aí uma capacidade dessa criança também de conseguir lidar com esse desequilíbrio que o ambiente colocava para ele e resolvendo isso, né? E lidando com isso de fato. Então, é interessante o exemplo que você dá, especialmente por isso, porque tem aí Ai, Deus, peraí. Desculpem. Tem aí uma questão de como é que esses dois elementos, o biológico e o social, e o ambiental, melhor dizendo, como é que eles dois estão relacionados aí para produzir, para permitir essas possibilidades de desenvolvimento da criança, tá?
Você quer... Eita, peraí. Vocês estão vendo, gente, o slide? Ele tá parado aqui na primeira aula do slide. Oxente, é. Você não ficar compartilhado com a mesma tela, não foi? Eu acho que sim. Realmente ele tá dando um bug agora que ele só considera que é possível passar quando coloca pra compartilhar a tela inteira. Todos os vídeos, cara. Tá bem traumático. Ah, entendi. Então, peraí. Ah, então realmente eu já passei um bocadinho. Deixa eu tentar. O pior, gente, é que com essa história da gravação que eu não consegui fazer, aí eu aparece um negocinho aqui que fica cobrindo os botõezinhos. Não sei se vocês entenderam, mas enfim. Pronto, eu parei a apresentação. E agora eu vou fazer como? Tela inteira, é? Pronto. Ai, meu Deus, o que é que eu fiz? Socorro. Não, mas aí não seria essa. Gente, desculpa, peraí. Porque, veja, quando eu boto a tela inteira, aparece a nossa tela aqui do Meet. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu botar para vocês verem como é que fica. Chegou aí para vocês? Não, né? É, o pior é que eu só estou conseguindo quando eu boto uma janela. Agora está aparecendo o período sensório motor? Sim, sim. Veja, eu vou ter que, toda vez que eu estiver falando, eu vou ter que parar a apresentação e voltar a apresentar na próxima tela, porque quando eu botei para fazer, que nem você sugeriu, apareceu, eu não consegui fazer, tá? Mas aí eu vou fazendo isso, eu vou para o compartilhamento e volto, paro e volto, tá? Passei agora. É porque eu fiz de novo da janela, que eu tentei fazer como você disse, mas não consegui não. Tá? Mas enfim, vamos lá, vamos seguindo e aí daqui a pouco eu faço isso, eu interrompo e volto, interrompo e volto. Então, como eu estava colocando para vocês, o período sensório motor ele vai se referir à organização inicial dos estímulos ambientais, percepção e movimentos. Então, a criança está ali lidando com esse caos de um mundo novo, completamente novo, que ela nunca viu, com tudo que existe no mundo ela nunca viu antes. E ela vai tentar organizar esses estímulos através, né, que chegam para ela pela percepção e pelos movimentos. Então, o que é que Piaget vai falar sobre essa fase? Ele vai dizer que nessa fase vai existir a conquista da permanência substancial dos quadros sensoriais, aproximadamente nos 9 meses. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que alguns quadros sensoriais, ou seja, alguns aspectos aí, ela vai reconhecer como algo fixo, como algo que ela já sabe o que é, só lá mais ou menos com os 9 meses. Então, embora logo cedo, né, a gente perceba que o bebê ele tá ali olhando para o rosto da mãe, ele já sorri, né? Tem ali algo da ordem de uma segurança que tem, né? Sorri, ele ele mostra alguma espécie de reconhecimento, tá?
mas essa permanência desses quadros, ou seja, essa capacidade de começar a formar uma imagem desses quadros sensoriais, só vai se dar mais ou menos com 9 meses, tá? A conquista da construção do espaço prático, ou seja, do eu e do outro, então, ao longo desse período, vai se dar essa construção desse espaço, né? Como eu falei, é um dos primeiros movimentos que vão acontecendo, que é de estabelecer a diferença entre quem sou eu, o que é que faz parte de mim, e quem é o outro, o que é que faz parte do outro. A conquista da causalidade, percebam que não é ainda um raciocínio lógico, muito menos abstrato, mas é no sentido assim, se eu empurrar isso aqui, ele cai no chão. Tipo, ele começa a entender que aquele movimento que ele faz pode produzir um efeito, ele já vai entendendo que tipo de efeito que isso pode produzir. Então, eu não sei se é no texto que vocês leram, acho que o autor vai dizer assim, então, às vezes, tem um objeto que a criança quer que está em cima da almofada. Ele não alcança o objeto, mas ele alcança a almofada. Aí pode ser que ele puxe a almofada e aí ele vai entender que se ele puxar a almofada, ele vai chegar mais perto daquele objeto. Então, ele vai conquistando essa compreensão de causalidade, de que alguns movimentos que ele vai fazer vão levar ele para mais perto daquela consequência que eles querem, daquele efeito que eles querem, tá? E a objetivação das séries temporais, que é basicamente uma ideia de que o que parece muito caótico começa a ganhar alguma ordem, inclusive em termos de tempo, né? Ele vai conseguindo separar os acontecimentos, entender, né? Certos movimentos. Então, veja, porque é difícil falar porque é muito diferente do que a gente tem hoje, tá? Eu não estou falando aqui que a criança entende o que é hoje e o que é amanhã. Isso ela só vai entender lá bem mais velhinha, né? A gente, vocês devem lembrar, assim, criança, eu lembro, eu criança com meus, sei lá, 6 anos de idade, que dizia assim, a gente vai viajar amanhã. Eu ficava feliz da vida e dizia assim, pai, quando é amanhã? Amanhã é daqui a quanto tempo? Sabe? Aí ele dizia, é quando você vai dormir e depois acorda. Então, assim, essa noção de temporalidade, ela só vai vir bem depois. A objetivação das séries temporais é no sentido de organização mesmo do tempo. Quando você deixa de ser um caos completo e a criança começa a organizar não apenas quem é quem ou quem, né, quais são os objetos, o que sou eu, o que não sou eu, mas também os tempos, as séries temporais, né? Como é que essas coisas se organizam? Como é que essas coisas acontecem? O que vem antes, o que vem depois, né? Então, às vezes a criança começa já a associar que depois do banho vai ter alguma coisa, ela vai mamar, né? Então, assim, tem aquele horário do banho, tem a hora de mamar, então vai associando uma coisa com a outra, sabe? É nesse sentido, de organização mesmo. O que se faz nessa época é simplesmente tentar organizar o caos. Se eu puder resumir uma frase, eu resumo com essa, tá? E até aqui, gente, como é que tá? Alguma questão, algum comentário, algum... Ah. Uhum.
Uhum. Muito trabalhado. Eles deixavam em cima da mesa, assim, puxava a toalha para pegar o brinquedo. E ela alcançava, ou mesmo que alcançasse, ela ficava assim, e aí, como é que usou esse negócio? Uhum. Chegava lá um dia que tinha uma relação Uhum. puxar a toalha e o brinquedo chegava ao alcance dela. Uhum. Qualquer coisa que eu queira agora, deve ter pensado, qualquer coisa que eu queira agora, é só puxar o brinquedo. Uhum. E resultado disso daí foi comigo. Claro, claro. Ela não chega tão longe nesse raciocínio. Uhum. 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 Eu queria que voltasse, porque eu vejo ela agora com 7 anos, ela já assim, para estágio, em que ela já está a fazer ocasiões, já está também entrando no processo de não precisar mais de uma coisa tão concreta assim, Uhum. de realizar suas atividades dela no dia a Sim. dia. Eu estou me sentindo um pouco velho com esse negócio. Eu até tenho idade para ver, mas é normal, acontece. Uhum. Não, mas pois a gente vai se sentindo velho mesmo. Depois que ficar adulto, meu filho, é que o negócio pesa. É, eu tenho uma prima minha que eu ajudava a minha tia a dar banho nela e a cuidar dela. A menina hoje, menina não, né? Um mulherão, assim. E eu fico assustadíssima. Mas, enfim, veja, o seu exemplo é perfeito, é exatamente isso, assim, né? A criança, ela entendeu a causalidade da coisa. Ela entendeu que se ela puxasse a toalha, vinha o brinquedo. Vinha outras coisas juntas? Vinha. Mas assim, o que interessava é que aquele resultado ela conseguia ter. Então ela fazia, porque para ela não tem essas consequências todas, né? Ela não tinha dimensão de que tinha alguém que estava ali tendo que organizar tudo de novo, até porque para ela a organização era simplesmente entender o que era o quê, tentar identificar o que era o brinquedo dela que ela gostava, né? Eu estava lembrando, enquanto você falava, William, de um vídeo que eu vi na internet, e eu sempre vou usar esses exemplos, de, de uma criança que ela jogava as coisas, um bebê, né? Jogava as coisas no chão, aí a mãe se abaixava para pegar, entregava de volta, aí ela olhava assim, aí jogava de novo. E era engraçado porque talvez eu não seja tão óbvio assim, mas para mim era muito evidente de que ela estava meio que tentando entender aquele movimento, sabe? Tipo, tá, se eu jogo, ela se abaixa, sabe? Tipo, não é que ela estava teimando, implicando, ou querendo dar trabalho para a mãe, ou querendo fazer raiva para a mãe. Não tinha raiva, não tinha esse tipo de emoção. Era um movimento muito de investigação mesmo, assim. Ela jogava e ficava olhando assim, tipo, curiosa, sabe? Com aquele movimento, porque ela jogava, aí a mãe ia lá, se abaixava e pegava de volta. Entregava para ela. Aí ela jogava. Tipo, ela tava fazendo com a mãe o que a gente faz com o cachorro, né? Joga lá e vai buscar. Então, assim, mas é um processo de investigação. Ela está tentando entender a causalidade das coisas, né? Ela está tentando entender por que é que quando o objeto cai no chão, a mãe dela pega. Aí será que é só ele caindo, ou será que sou eu jogando, ou será que de qualquer modo? Então ela vai compondo essas informações para construir esses esquemas. Mas nesse momento aqui o esquema é apenas sensorial e motor. Ela está tanto aprendendo esse movimento de jogar, empurrar, como ela está compreendendo o que ela está vendo. Ela está tentando organizar essa visão da mãe indo ali buscar o brinquedo, né? Que nem provavelmente desculpa, é sua sobrinha também, né? Que você disse que é de uma prima, né? Uma prima, né? Como ela provavelmente também fazia isso. Ela resolvia o problema dela, mas ela provavelmente também via essa movimentação, né? De você organizando tudo de novo. Então, assim, com o tempo, isso também vai compor esse esquema dela. Para ela, inclusive, entender a causalidade disso, de tipo, quando
Ou talvez você ficasse puto e resmungando e guardando as coisas, né, organizando. E aí talvez ela conseguisse ir associando isso, de que tinha um sentimento ali associado com a situação, né? Com o fato dela pegar o brinquedo. Então, a leitura que ela vai fazendo disso, ela vai compondo aquilo ali da forma que é possível para ela compor, né? Por isso que a educação infantil é uma coisa tão imprevisível, né? É engraçado que tem muita gente que fica tentando dar instrução de como é que faz, né? De como é que faz para educar bem e tal. Claro, veja, a gente estuda para isso. A gente estuda estuda a psicologia do desenvolvimento, estuda a psicologia da aprendizagem, para pensar sobre essas questões, para tentar entender como é que se dá o processo de desenvolvimento, como é que se dá a aprendizagem e quais as melhores formas de a gente fazer isso, né? O que é que a gente já entendeu que é problemático, o que a gente já entendeu que é interessante, que é eficiente. Mas daí a dar instrução não faz sentido, gente, porque veja, cada criança ela vai ter uma possibilidade mesmo de compreensão. Como é que a gente vai adivinhar ou querer adivinhar que esquema sensorial e motor que a prima de William construiu enquanto ela puxava a toalha da mesa e vinha tudo em cima dela e depois ele ia lá arrumar tudo de volta, né? Então, que tipo de associação que essa menina fez, assim? Que tipo de comportamento que isso produzia na família e como é que ela lia esses comportamentos, né? Porque tem tudo a ver com a leitura também, com a leitura no sentido desses esquemas mesmo que se constroem, de como é que eu consigo compreender essa relação de causalidade, né? Então não tem muito como a gente adivinhar que tipo de leitura que essa criança vai fazer. E aí percebam que ela vai utilizar isso mais para frente no processo de assimilação dela. E sempre ela vai sempre se utilizar desses esquemas prévios para assimilar novos esquemas e para construir novos esquemas, né? Então, percebam que não tem como a gente prever. Claro, a gente tem como construir estratégias e métodos, mas a gente não tem como prever e garantir que a educação vai ser X ou Y ou que a criança vai ser assim ou assado, tá? Pelo menos não dentro dessa perspectiva aqui piagetiana, né? Aliás, pelo menos não dentro das perspectivas que eu vou trazer para vocês. Se a gente fosse pensar, por exemplo, na perspectiva behaviorista, eles têm aí uma expectativa, ou tinham uma certa expectativa, de que era possível, sim, você produzir a criança, né, o adulto, da forma que você quisesse. Eu francamente, acho bem questionável isso. Deixa eu ir lá, vou continuar de novo. Vou abrir aqui a nova janela, porque é o jeito que eu estou conseguindo fazer, tá? Pronto. Mudou, não foi a tela para vocês? Então, o período sensório-motor, ele vai tratar da construção do eu, ou seja, dessa consciência de si, do mundo, que vai estar marcado por um egocentrismo inconsciente e integral rumo à construção de um universo objetivo. Veja, tem muito conceito aqui nesse textinho. Em primeiro lugar, eu preciso dizer o que seria esse egocentrismo inconsciente e integral, tá? O inconsciente aqui diz respeito a um conceito negativo, no sentido de que inconsciente é o que não é consciente, ou seja, quando a gente vai falar que nesse período se constrói um eu egocêntrico, inconsciente, quer dizer que eu não tenho, enquanto criança, né, o bebê não tem consciência desse eu, tá? Ele constrói, a gente pode dizer que ele está construindo um eu nesse sentido de diferenciação, porque a criança está se diferenciando do resto do mundo e está diferenciando os objetos e está organizando essa diferença. Mas ela não tem consciência disso, tá? Não é um eu consciente da forma que a gente vê hoje, né? Que nós adultos dizemos eu sou Carolina, sou professora, eu sou assim, sou assado, né? Não é isso, tá? Aqui até de 0 a 2 anos,
não tem construção de eu nesse sentido. A criança não tem consciência de si enquanto um eu. Mas, quando a gente diz que tem um egocentrismo inconsciente, a gente quer dizer o seguinte: ela vai ler o mundo, ela vai ler esse ambiente em volta dela a partir da sua própria visão de mundo. O que eu quero dizer com isso? Para a criança, e aqui não se restringe apenas a esse bebê até 2 anos, a gente vai ver que no próximo estágio isso também permanece ainda um bom tempo, não existe o sentimento do outro. Eu não tenho como conceber o que o outro sente, o que o outro pensa. Eu não vou conseguir ver o mundo a partir da expectativa do outro. Eu vejo a partir dos meus esquemas. Então, o egocentrismo é nesse sentido, de que eu tenho os meus esquemas e toda a organização que eu vou dar para o mundo vai partir dessa minha possibilidade, né, desses esquemas que eu consegui construir, tá? E esse egocentrismo, no sentido de que eu vou ler o mundo a partir desses meus esquemas, ele é inconsciente, ou seja, não é algo que eu faço conscientemente, é só o que me é possível fazer. A minha única possibilidade de me relacionar com o mundo é a partir desses meus esquemas sensoriais, ou seja, do que passa por mim em termos dos sentidos, né? O que passa pelos meus sentidos, e de uma forma absolutamente inconsciente, porque eu não me reconheço como um eu. Eu não me reconheço. Eu até consigo me reconhecer dentro dessa organização sensorial motora, que eu sou diferente, eu tenho aqui meus delineamentos, meus limites, que são diferentes daquele outro que está ali, que é minha mãe, que é meu pai, tá? Mas eu não consigo me ver como um eu. Quando eu falo de egocentrismo, é no sentido de que a minha única possibilidade de compreensão do mundo é a partir dos meus próprios esquemas. E esses esquemas são sensoriais, ou seja, é a partir dos meus próprios sentidos, de como eu sinto o mundo, de como eu cheiro, de como eu vejo, de como eu escuto, tá? Eu não tenho como fazer isso de uma outra forma. Eu não tenho condições ainda cognitivas de ter uma compreensão conceitual do mundo que me tire desse lugar que é só meu, que é só dos meus sentidos. Deu para entender ou tá muito difícil? É porque eu acho isso tão complicado, sabe? Porque assim, como a gente tá falando de a gente a gente vai ler isso tudo a partir desse nosso lugar de desenvolvimento, né? Da nossa compreensão de mundo. Então, às vezes é difícil a gente conceber isso, assim, porque a gente tem que usar conceitos que, que nos aproximam de concepções que não estão presentes ali para falar das concepções que estão presentes ali. Então, mas você está dizendo que está tranquilo e ninguém mais está falando, eu vou seguindo, né? Então, como eu tinha já mencionado, predomina aqui esse processo de assimilação em relação aos reflexos. Então, a criança, né, organicamente, neurologicamente, ela vai vir constituída, digamos assim, desses movimentos reflexos e ela vai assimilar o mundo, esse mundo externo, esse meio, a partir desses reflexos. Porque são esses reflexos que vão permitir os primeiros contatos e as primeiras relações dela com o mundo. E aí eu falei do reflexo, né, de mamar, de segurar, mas a gente também está falando aí dos órgãos do sentido de forma geral, né, desses elementos, disso que organicamente ela vem constituída como ferramentas mesmo, como instrumentos de acesso ao mundo externo, tá? Então, em relação aos reflexos, vai predominar esse processo de assimilação, e daí vão se formar os primeiros esquemas cognitivos de ação, que vai se dar pela via da acomodação. Por quê, gente? É aquilo que eu expliquei logo no começo. Quando a criança tem aí esses movimentos reflexos, ela vai
tentar se utilizar deles para lidar com esse mundo, tá? Para agir sobre esse mundo, ou para organizar e entender esse mundo. E aí, quando esses reflexos, né, quando isso que já veio ali de fábrica não dá conta, não é suficiente, ela vai se apropriando ali de alguns elementos do ambiente e acomodando para formar os primeiros esquemas cognitivos. Esses primeiros esquemas cognitivos, eles vão ser basicamente esquemas sensoriais e motores, tá? Eu já repeti isso 50 mil vezes e no próprio nome do período já fica claro, mas não custa repetir. Então, esse exemplo que a gente estava dando aqui da intencionalidade, né, que foi o exemplo que o William deu, né, da priminha dele, já marca um pouco essa transição para um próximo estágio, tá? O autor ele vai falar de reações circulares de intencionalidade. O que seriam as reações circulares? São aqueles movimentos repetitivos que a criança vai fazer, que a gente pensa que é só porque ela repete pronto, né? Ou porque ela gosta de repetir, e ela está ali tentando processar aquela informação, ela está ali tentando construir esse esquema de ação inclusive, tentando já construir algum tipo de conceito imagético. Então, por exemplo, quando ela está ali na questão, né? Eu vou usar o exemplo de William, da toalha. Quando ela puxa a toalha uma vez e o brinquedo cai no chão e funciona, quando ela faz de novo, ela ainda não tem certeza se aquilo vai funcionar. Mas ela está ali fazendo essa reação circular, no sentido de tentando de novo para ver se o resultado é o mesmo. É como se fosse uma pesquisa científica mesmo, tá, gente? Ela está investigando essas relações entre os meios, puxar a toalha, e o fim, que é ter acesso ao brinquedo, tá? Então, o que marca essa transição para o próximo estágio é justamente essa intencionalidade, que a criança começa a sacar que existe aí uma reação, né? Existe aí uma relação entre o que ela fez e o resultado, e ela começa a mostrar intencionalidade, ou seja, ela tem intenção. Quando ela puxa a toalha, da terceira, da quarta vez, ela já não puxa mais como uma experiência, como uma tentativa de vai que, deixa eu ver o que acontece. Ela já puxa na intenção de pegar o brinquedo, tá? Então, o autor vai trazer para a gente é que isso já marca um pouco a transição para essa outra fase. Porque na próxima fase a gente já não está mais preso no sensorial e no motor. A gente já começa a ter os esquemas já têm algumas imagens, ele já reserva, já guarda, já cristaliza algumas imagens e já começa a fazer algum nível de raciocínio. E a questão da intencionalidade de você fazer algo porque você quer, com a intenção de obter um resultado, já vai levando, né, já está muito mais ligado ao próximo período, tá? Posso continuar, gente? Qualquer coisa vocês vão me dizendo. Eu vou entrar no próximo estágio, tá? A gente não vai conseguir terminar, mas aí é bom porque a gente já dá uma adiantadinha. Vamos lá. Então, chegamos ao período pré-operacional. Gente, por que se chama pré-operacional? Piaget ele vai pensar a questão do desenvolvimento a partir do desenvolvimento, foi meio repetitivo, mas enfim, de operações, tá? São as operações mentais que vão permitir o desenvolvimento de habilidades e de cognições. E essas operações, elas vão dar escopo para uma série de ações, né? Então,
o que acontece no período pré-operacional, é que a criança ainda não atingiu essa capacidade de operar sobre o mundo, tá? Ela ainda não tem esquemas que permitam que ela faça isso, mas ela já está transicionando para esse momento. Então, qual a primeira questão importante aqui? É que a representação e a linguagem, né, estão ligadas à representação e à linguagem. Existe uma transformação dos esquemas de ação em esquemas representativos. Lembram que eu falei da ideia de imagem? É isso. A gente sai da ação e a gente vai para a imagem. E o que é que isso quer dizer? Os esquemas sensório-motores, como eu já havia falado, eles vão estar diretamente relacionados à minha experiência, tá? Então, é a forma como eu sinto e percebo o mundo. E como é que eu aprendo a agir sobre esse mundo. Quando a gente fala de esquemas representativos, a gente está falando de representação. Não é mais uma questão de sensação ou do que nos vem pelos órgãos do sentido, e não tem mais a ver com a ação motora, simplesmente, de eu ir lá fazer e mexer e ver no que é que vai dar. Quando a gente forma esquemas representativos, significa dizer que a gente tem representações das coisas. Então, a gente já consegue construir esquemas que não dependam tão intimamente da minha sensação imediata. Então, por exemplo, eu já consigo, né, a partir dos 2 anos, a criança começa a conseguir representar as pessoas da vida dela. Veja, até os 2 anos ela está ali tentando organizar. Ela está tentando organizar, e aí quanto mais avançando, mais avançada ela vai, ela está chegando ali na idade mais avançada, ela consegue diferenciar quem é um, quem é outro, né? Ela vai reconhecendo. Quando a gente fala de esquemas representativos, a gente está falando de representação, ou seja, é mãe, é pai, é brinquedo, é bola, é lua, né? Então, assim, a criança começa a representar algumas das coisas que interessam a ela. E aí o desenvolvimento da linguagem vem associado a isso, tá? Porque a criança começa a não apenas representar mentalmente, né, nos esquemas mentais dela, mas ela começa, inclusive, a nomear aquilo, porque como ela consegue ter um conceito, né, uma representação para aquilo, percebam que conceito aqui ainda está muito ligado a uma imagem, tá? Não é um conceito abstrato, é um conceito no sentido de que se eu chegar para uma criança de 3, 4 anos e disser assim, cadê sua mãe? Aí ela vai pegar o dedinho, aquele dedinho bonitinho, gostosinho, e vai apontar para a mãe. Se disser assim, cadê seu brinquedo que você gosta? Aí ele vai lá, engatinhando, ou sei lá o quê, né? Depender da forma de mobilidade que a criança tenha desenvolvido, e vai pegar aquele brinquedo e vai te mostrar. Porque ela já consegue representar. E aí os nomes, eles têm essa função, né? Ele vai nomeando cada representação dessa, tá? Outra coisa que é importante é entender que existe uma tendência lúdica e egocêntrica que toma referência a si próprio. Percebam que aqui a noção de egocêntrico já é diferente daquela que eu falei mais cedo. O egocentrismo inconsciente, né, no sentido que eu tinha falado antes, diz respeito a uma possibilidade ou capacidade muito restrita de compreensão do mundo a partir das minhas próprias experiências sensoriais, tá? Aqui, a minha capacidade de compreensão do mundo ainda é restrita às minhas próprias experiências.
mas não das minhas experiências sensoriais apenas. Mas ela está muito restrita aos meus esquemas representativos, inclusive. Então, por exemplo, às vezes uma criança está lá o dia inteiro, está em casa e tal, e aí a mãe chega do trabalho cansada. Aí ela diz: vamos brincar. E amanhã, minha filha, não dá não, que eu estou muito cansada. A criança não entende aquilo, porque na perspectiva dela, ela só consegue entender que ela está com muita vontade de brincar e que aquela brincadeira é divertida. Como é que a mãe não quer? Qual o sentido? Como é que não tem justificativa válida para aquela criança? Porque ela só consegue visualizar e compreender o mundo a partir das próprias representações. Eu estou lembrando agora do exemplo da filha e da sobrinha do meu companheiro. Assim, eu fui brincar com elas uma vez, e aí a gente começou a brincar, e a gente brinca, a gente brinca, a gente brinca. Elas tinham mais ou menos, uma tinha 4, 5 anos e a outra tinha 6 a 7. Então estavam todas as duas mais ou menos nesse período aqui. E aí a gente brincando, né? Na verdade, a gente vai ver, eu vou falar sobre isso mais na frente, né? Mas assim, outra coisa que é muito curiosa e que tem a ver com esse egocentrismo é que a brincadeira dessas crianças, não, embora eles brinquem juntos, tá cada um fazendo sua própria brincadeira. Não são brincadeiras com regras, brincadeiras que estabeleçam formas de estar juntos. É como se assim, a gente decide brincar da mesma coisa, mas cada um brinca com o seu. Então estávamos nós lá pintando um quadro, aí tinha umas tintas e a gente pintando, cada uma pintando o seu próprio desenho. E aí chegou uma hora que eu disse: tá bom, gente, agora eu vou parar que eu vou fazer sei lá o quê. E aí elas olhavam para mim com cara de: como assim? Mas tá tão divertida a brincadeira, não faz sentido você não querer estar aqui para fazer qualquer outra coisa, né? Porque na cabecinha delas, o que eu tinha para fazer não poderia ser tão interessante quanto o que a gente já estava fazendo. Então, assim, elas olhavam para mim e diziam assim: não, mas vamos brincar. Tipo, e veja, não tinha um argumento, não existia um argumento do tipo, como a gente faria mais aqui hoje, né? Tipo, não, você pode fazer isso depois. Fica aqui com a gente, né? Não, era tipo assim, vamos brincar, porque não faz sentido que você não queira estar brincando agora. E aí tem um pouco essa coisa muito egocêntrica, no sentido de que assim, o que eu concebo como verdade é a verdade. Porque eu não tenho essa capacidade ainda de sair de mim, de sair das minhas próprias vivências e de me colocar na vivência do outro e entender o que é que o outro está sentindo, tá? Então, e a tendência lúdica diz muito desse movimento mesmo de aprendizagem. Veja, quando a gente fala que a criança pré-operacional ela tem uma tendência lúdica, é que tudo para ela vem nesse lugar da brincadeira. E, gente, a brincadeira tem uma função absurda no processo de aprendizagem. Porque a brincadeira é justamente uma forma de lidar com aquelas situações de maneira lúdica, de uma maneira que não é real. Então, por que as crianças dessa idade adoram brincar de médico, de escola, de professora, de marido e mulher? Porque são as experiências que elas vão tendo. E aí elas não compreendem, de novo, as crianças continuam tentando produzir aí algum tipo de lógica, algum tipo de organização, algum tipo de esquema mental mesmo, para essas experiências que elas não conseguem compartilhar. Então elas veem os adultos fazendo as coisas e elas vão tentar, pela via da brincadeira, da ludicidade, alcançar a compreensão do que é aquilo. Então elas vão construir aquilo de uma forma, da forma que elas são capazes, dentro dos conhecimentos que elas têm, dos elementos que elas têm, tá? Então a capacidade de inventividade vai marcar a transição para esse estágio. Ou seja, além daquela capacidade de intencionalidade, de começar a estabelecer níveis de intenção para certas conquistas, né, para certos atos,
eu tenho uma intenção de alcançar aquele brinquedo, por isso que eu vou puxar a toalha. Começa a existir também uma capacidade de inventividade, e isso também vai marcar essa transição para o período pré-operacional. Justamente porque a partir do momento em que eu consigo representar as coisas, que eu consigo ter esquemas representativos, esquemas que têm uma representação e que podem ganhar um nome, eu consigo também combinar esses esquemas. Eu começo a conseguir juntar uma coisa com a outra, porque agora não são só experiências, os esquemas não falam só das minhas experiências sensoriais, mas falam de representações possíveis. E quando eu tenho representações, quando eu tenho imagens, eu consigo combinar uma com a outra, eu consigo inventar. E aí, por isso que vem esse movimento aí muito bonito de misturar a realidade com fantasia, porque a criança ela vai construir um universo a partir dos elementos que ela já tem, né? E ela vai combinar como ela for capaz. Então, ela vai combinar o que é o dia a dia da família com a história que ela viu no YouTube, na televisão, né? Uma historinha de um dragão, ou que o pai contou história sobre, sei lá, sobre unicórnios, e aí ela vai colocar aquela imagem do unicórnio dentro de uma lógica de, de um funcionamento que é mais cotidiano para a família. Então, elas vão combinando. E todo esse movimento, gente, continua sendo essa tentativa de se equilibrar com esse mundo, com esse meio. Tudo que elas vão tendo acesso, elas vão tentando compreender, e para elas compreenderem, a partir desse estágio, elas vão conseguindo, né, considerando que elas já têm representação, que os esquemas já são representativos, elas vão conseguindo combinar alguns elementos e vão inventando, vão construindo, vão produzindo histórias. E aí tem uma coisa que é muito comum nessa época, que é assim, a criança é mentirosa, a criança está mentindo, ela está inventando. E às vezes, gente, a gente está falando simplesmente da condição que a criança tem de compreender aquela situação. Agora, quando ela vai falar para a gente, ela fala como se fosse a verdade absoluta, porque ela construiu, né, com a permissão do termo, ela construiu uma tese sobre aquilo, dentro dos elementos que ela tinha, dos esquemas que ela conseguia ter, que ela conseguiu construir até aqui. Então, ela vai combinando e ela vai construindo teorias mesmo. Veja, eu fico com receio de falar teorias, de falar tese, porque a ideia de teoria e de tese tem esse viés abstrato, né? Mas não é abstrato, é completamente baseado em representações possíveis. Ela tem representação de mãe, de pai e de unicórnio. Aí ela vai fazer uma historinha e uma brincadeira em que tem um pai, uma mãe e um unicórnio. Ou então um pai unicórnio, uma mãe unicórnio, um filho unicórnio. Então, percebe? Ela vai combinando esses elementos para ir tentando compreender esse mundo e lidar com esse mundo. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu tô sem noção do horário, já são 9h05. Pronto. Como a gente já está aqui avançando um pouquinho, eu sei que a gente demorou para começar, mas como o período pré-operacional ele tem muita coisa, e eu acho que é justamente um período que a gente poderia brincar mais com esses exemplos, né? De pensar aí de tentar entender um pouco como é que isso funciona. Eu vou deixar para a gente retomar isso na aula que vem, tá? Porque aí eu retomo esse slide. Se eu perguntar, vocês me lembram que é isso? Que eu estava falando do período pré-operacional, eu vou retomar bem rapidamente. E aí a gente vai trabalhando um pouco com essas coisas dos exemplos, né? De pensar um pouquinho como é que isso funciona, tá? E vocês também fiquem à vontade sempre de trazerem seus exemplos, porque realmente eu acho que ajuda, né? Vocês viram que os exemplos que os colegas deram hoje foram de grande ajuda para a gente conseguir visualizar algumas questões da teoria, tá? Então, fale, William.
Então, gente, obrigada mais uma vez, né, de novo, pela presença aqui. E a gente se vê semana que vem, tá? Tchau, tchau. Boa noite.